A grande estrela dessa guerra, que é o míssil Patriota, está trazendo uma tranquilidade muito maior aos moradores de Tel Aviv. A população está quase eufórica depois que o Patriota conseguiu abater um míssil iraquiano no norte do país, próximo da fronteira com o Líbano. Mas é claro que apenas isso não traz uma tranquilidade absoluta. Tanto que os hotéis de Jerusalém continuam lotados. São moradores de Tel Aviv que saíram da cidade com medo de novos ataques. Além disso, os voos para a cidade de Eilat, uma praia que fica a 400 quilômetros ao sul de Tel Aviv, continuam sempre lotados. São 21 voos por dia e não há vagas. Em compensação, os voos no sentido contrário, de Eilat para Tel Aviv, estão quase vazios. A estimativa é de que quase 10% da população de Tel Aviv tenha saído da cidade. Mônica. E você, Dornelles, você sente medo? Olha, Mônica, às vezes, se você está no meio da guerra, melhor é trabalhar. A melhor posição para ficar mesmo é trabalhando. Porque aí você não tem tempo de sentir medo. Você acaba sentindo medo depois que as coisas já passaram. E essa é uma sensação bem melhor, na verdade. As notícias de hoje, dessa manhã em Israel, quais são? Olha, Mônica, continua ainda tranquilo, a posição do governo ainda é a mesma. Depois de 5 dias de conversações, a presença do subsecretário de Defesa norte-americano aqui em Israel, procurando garantias de que Israel não iria responder aos ataques iraquianos, tudo continuou na mesma. A posição do governo ainda é a mesma, de não responder, porque sabe que a entrada de Israel nessa guerra poderia causar uma grande confusão, não só militar, como política, em todo o Oriente Médio. Então, a posição agora melhor para o governo de Israel seria não entrar na guerra. Obrigada, Dornelles. Nós voltamos a falar. E a censura imposta por militares de ambos os lados no conflito do Golfo tem deixado escapar uma coisa. A guerra vai ser longa. Pode durar mais de um ano. Já na segunda semana, ela tem confirmado a superioridade militar das forças aliadas e a paciência das forças iraquianas. Apesar dos maciços ataques aéreos dos aliados, a força militar do Iraque se mantém escondida à espera do momento certo para agir, principalmente quando começar os confrontos em terra. O jornalista da Agência Estado, Roberto Godoy, especialista em armamentos, está nos estúdios da TV Campinas e vai falar para a gente agora quais são as surpresas do Iraque para os próximos combates. Roberto Godoy, quais são essas surpresas? Olha, Mônica, não há exatamente um pacote de surpresas, porque os estrategistas de Saddam Hussein tiveram uma reação extremamente imprevisível num primeiro momento. Eles fizeram o que não se esperava, ou seja, eles permitiram que os ocidentais atacassem largamente com a aviação, perdendo realmente muitos dos seus alvos estratégicos. Muitos pontos estratégicos do Iraque foram realmente arrasados, mas com isso o Iraque passa a ter uma visão muito clara de qual é a estratégia ocidental, qual é a estratégia dos aliados. Ora, dessa forma ele pode, a partir daqui, iniciar um processo de desgaste muito grande e sempre tendo uma porta aberta para uma eventual negociação paralela. A gente não pode esquecer que existe aquela coisa da diplomacia secreta, né? Godoy, e essa defesa iraquiana, verdadeiras fortalezas debaixo da terra, isso de uma certa forma muda um pouco aquela perspectiva de vitória que vinha se fazendo em relação aos soldados americanos, aos Estados Unidos? Não exatamente por causa das fortalezas, mas elas de fato foram uma das muitas surpresas que o Saddam tinha, algumas das suas cartas, as cartas que ele tinha escondidas na manga. Essa foi uma das mais importantes. Na medida em que o comando continua se mantendo intacto. Eu tenho a impressão que o fator de maior importância, a determinante de uma guerra mais longa, é exatamente o fato de que o comando se mantém intacto, ou seja, o sistema de comunicações, controle e comando está preservado e pode ser rearticulado com muita rapidez, como já se viu, não é? Bom, ontem os jornais de televisão traziam uma notícia dizendo das dificuldades dos soldados americanos, justamente por causa daqueles equipamentos, quer dizer, pesados, alguns pesando até 50 quilos. Isso podia ser, assim, um desafio dos americanos. Que outra dificuldade que eles teriam nessa guerra no deserto? Bom, a maior dificuldade que eles enfrentam é o fato de que tem pela frente um exército muito experimentado em guerra de deserto. Foram pelo menos 8 anos de luta contra o Irã, e essa tropa de elite, a tropa que enfrentou o Irã, está prontinha para entrar em ação a qualquer momento. Eles têm contra si, os norte-americanos e os aliados, têm contra si o fato de que não são da terra, por melhor que tenha sido o seu treinamento, nada substitui a experiência real, e principalmente
o fato de que a motivação do exército iraquiano é muito maior, não é? Roberto Godoy, muito obrigada pela sua participação aqui ao Bom Dia Brasil. Nós vamos tentar voltar a falar com Israel, com o repórter Carlos Dornelles para as últimas informações. Quem liberou imagens de Saddam Hussein numa reunião com 3 ministros. Os aliados acabaram com a primeira tentativa de ataque da Força Aérea iraquiana. 2 caças Mirage do Iraque voavam baixo na costa do Golfo, dentro do espaço aéreo saudita. 2 caças F-15 da Força Aérea Saudita saíram para o combate. Agora você acompanha a imagem do míssil Sidewinder e ouve a voz do piloto. O herói da batalha é o capitão saudita Ayed. Os submarinos entram na guerra. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que os submarinos americanos estão lançando mísseis no Mar Vermelho, do Mar Vermelho e do Mediterrâneo contra as tropas iraquianas. Tramontina. A zona leste da capital é o nosso próximo assunto neste Bom Dia São Paulo especial de aniversário da cidade. Já já.